Se o apoio de uma pessoa já faz tanta diferença, imagina o de milhões. Com a Lei de Incentivo ao Esporte, você doa até 6% do seu imposto de renda para projetos esportivos e ajuda o esporte brasileiro a crescer ainda mais. Ministério do Esporte, formando um Brasil vencedor. Governo Federal. Boa noite ao amigo ligado na TV Esporte Mais, canal 10 da Multivia e agora também o canal 27 da NET, presente em 9 municípios aqui da região da Grande São Paulo. Eu sou o Luiz Carlos Júnior e estamos no ar com Amadores da Bola. Amadores da Bola, para o pessoal que está conhecendo a Esporte Mais essa semana, um programa voltado para o futebol amador, inicialmente voltado ao futebol amador aqui osasquense, mas nós vamos estender até um pouquinho mais a programação agora e tentar pegar informações de campeonatos de outras regiões, de ligas dos municípios onde estaremos presentes com a TV Esporte Mais, para trazer para vocês durante toda a semana. E hoje aqui ao meu lado, para já abrir essa semana aí nova com essas novas cidades, eu tenho um grande parceiro da Liga de Futebol Amador de Osasco, que é o presidente da Liga de Futebol de Carapicuíba, que é o Valdemar Galo. Galo, boa noite, seja bem-vindo ao Amadores da Bola. Boa noite a todos, boa noite Luiz. Para mim é um prazer estar aqui, aceitando o seu convite, aceitando o convite do pessoal da Liga de Osasco, que além de sermos adversários no campo, mas é um grande parceiro no futebol e fico feliz em estar aqui para estar ajudando você e compartilhando. Isso aí. Galo que é um parceiro importante da Liga de Futebol Amador de Osasco. Temos confrontos muito interessantes no campeonato de seleções amadoras, que Osasco e Carapicuíba geralmente se enfrentam no mesmo grupo e geralmente brigam pela mesma vaga, porque só passa um por grupo e geralmente é Osasco e Carapicuíba que ficam ali na decisão para passar para a próxima fase. Galo, queria que você contasse para o pessoal de casa um pouquinho da história da Liga de Futebol Amador de Carapicuíba, qual a estrutura que vocês têm lá, os campeonatos que você consegue organizar durante o ano, se você tem alguma ajuda, igual no caso do Carmone, que ele tem aqui os projetos com a Lei de Incentivo ao Esporte, se lá você consegue aplicar da mesma forma, se você consegue ter o mesmo apoio. Espaço aberto aí para você divulgar a Liga de Carapicuíba para o pessoal de casa. Obrigado, Luiz. A Liga é o seguinte, Luiz, ela foi fundada em 1985. Na época, o presidente fundador, um grande parceiro hoje, é o Roberto dos Santos Aragão, e por motivos de não ter muito a aceitação, porque lá a Secretaria de Esporte que faz os campeonatos da cidade, e a Liga fica sujeita a esses campos. Então, durante um tempo, ele resolveu dar uma parada e ficou ali, a Liga realmente não teve nenhuma atividade durante muito tempo. Em 2005, ficou aquele débito na Federação Paulista, aquelas coisas, e eu negociei, conversei com o Aragão, negociei, e nós montamos uma nova diretoria da Liga, a qual eu também não era presidente, fazia parte da diretoria, na época era o Ari, e fomos, sem fazer o campeonato, fomos fazendo, regularizando a administração da Liga, com documentação, regularizando todas as questões burocráticas dela. Também voltamos e refiliamos ela à Liga, à Federação Paulista. Diante disso, procuramos a parte que era a organização das competições. Começamos com o prefeito da época, da administração, e explicamos para ele a vantagem que tinha e tal. Ele também não entendia, porque esse era um trabalho muito político, porque existe, em todo lugar existem os interesses. E na gestão fui entrando aos poucos no município e hoje a gente vai fazendo algumas competições ainda longe da secretaria. Mas hoje a gente tem aqui um trabalho que nós, graças a algumas pessoas, graças a um trabalho muito árduo, a gente conseguimos mostrar para a cidade que com a Liga é possível se fazer bastante coisa, que a Liga hoje é uma ferramenta muito forte de administração, de administrar o esporte amador junto com a administração pública, porque sozinho a Liga não faz nada, ela não consegue fazer as coisas. E a administração pública precisa de estarmos juntos para que a coisa avance isso. E ainda existe alguns empecilhos, mas são bem poucos. Hoje a administração pública, a prefeitura,
Quem é secretária, ela hoje é uma senhora muito interessante, uma grande amiga e parceira da Liga também, a Fátima Brito. Hoje a gente tem um convênio, ainda não é grande coisa, mas convênio você sabe e todos sabem que tem aquelas dificuldades, o caminho é tortuoso, tanto é que nunca sai na hora certa, quando sai já sai no final, já fizemos, já sofremos, mas sai, graças a Deus a gente está indo, estamos fazendo, né? Nossas competições hoje lá, hoje que nós temos é a primeira divisão, a segunda, os campeonatos da base, né? Que é o Sub-11, o Sub-13, o Sub-15, Sub-17, nós temos um Sub-20 que é feito só com clubes, começamos esse projeto o ano passado, então o ano passado nós tivemos, Carapicuíba foi campeão, nós já sabíamos, né, quando a federação, já sabíamos que quando as cidades que disputam a federação no Sub-20, vai ter, daqui a pouco não tem nada o que fazer, então o que nós pegamos? Nós chamamos outras cidades para participar do Sub-20, com os clubes já formados. Ano passado participaram Jandira, Pirapora, Itapevi. Aqui quem representou Osasco foi o pessoal da associação Meu Pai, me deu um branco. A DPM, né? Foi o pessoal da DPM, veio o Taboão da Serra, foi muito bom. Nós conseguimos montar 16 equipes de times e fizemos esse Sub-20. E esse ano nós temos o projeto também de fazer uma Copa de Futebol 7 Society, que é a Copa Evangélica, na nossa cidade, que a gente pretende abranger bastante isso e crescer com isso aí, buscando, porque já existe esse projeto em outros estados e eu vendo isso, buscando isso, a gente tenta também trazer para a cidade, talvez até para a região futuramente. E o futebol virtual que já existe com as ligas lá, que já existe uma liga lá, e a gente vai se aglutinar e fazer esse futebol E, que é o futebol virtual de... Assim, né, rapaz? A dificuldade do futebol amador é muita hoje. O senhor pode ver hoje que a gente está encontrando clubes amadores que são até mais fortes do que alguns times da 4ª divisão. Então, eles têm muito mais estrutura. Então, a gente está sofrendo, capengando. E muita coisa hoje abrange isso, sabe, Luiz? Você sabe disso. Você acompanha bastante o esporte, a gente sofre muito com os times grandes, que é conhecido em todas as cidades tem isso, e a gente padece, porque tem o poder financeiro que banca um atleta, banca outro, e desbanca outros times, e a gente vem resgatando esse futebol amador. Aí vem um crescimento também das cidades, né, Luiz? Que em Osasco aqui acabou de perder alguns campos, né? Que são uns campos antigos, do Campo da Ponte, do Gran Duque, então, e o Grêmio também. Então, a gente, lá também não é diferente. Então, a gente vai, entendeu? Vai se afunilando com o futebol amador. Em época de Copa do Mundo, a gente deveríamos ter nas nossas periferias, voltar, e um protesto que é fugindo da pergunta, a gente deveria ter ser observado isso com mais carinho, né? O campo da várzea, onde saem os grandes jogadores das grandes periferias. Mas é isso, Luiz, a Liga é isso aí. Graças a Deus nós estamos crescendo lá na cidade, estamos sendo reconhecidos, porque muita coisa hoje se faz através das ligas, se faz através de instituições hoje formadas. Hoje o poder público é limitado, entre aspas, né? Então precisa a Liga interagir junto, assim bem como a gente precisa muito mais da administração, porque é um poder constituído muito forte, e a gente tem que, graças a Deus, sempre aprendi a respeitar isso, e a gente vai trilhando esse caminho junto com o futebol amador lá na nossa cidade. Aproveitando que você citou, né, a questão até de espaço físico, né, os campos que Exato. As cidades estão perdendo, não é só uma questão de Osasco ou de Carapicuíba, não, gente, são várias cidades mesmo. É o crescimento populacional, Exato. O desenvolvimento urbano, e aí você acaba tendo que construir moradia, infelizmente os campos acabam se perdendo, né? Acabam sendo cedidos para a construção aí de moradias, até porque tem muitos campos de futebol que não são particular, né? São da prefeitura, o terreno, ou do governo do estado, etc. e tal. Mas, Galo, a gente pode dizer também que um fator que contribui de certa forma para essa perda de vários campos é que o futebol amador durante um tempo ele perdeu aquele glamour que ele tinha, né? Durante um tempo ele, digamos assim, foi meio que deixado de lado. As pessoas começaram a olhar para o futebol amador assim com um olhar meio de pejorativo.
É verdade, até nós também, até nós dirigentes do clube, como eu voltei a falar, nós também perdemos essa essência do futebol da várzea ser aquele futebol do bairro. Aquela turma do bairro se organizava, montava seu time, dava-se o nome do bairro, da rua, e aquilo crescia. Hoje não, hoje o poder aquisitivo e essas coisas desmanchou isso. Às vezes aquele time que foi criado na base tem um apoio mais forte financeiro e pega jogador de outras cidades e aquilo que era gostoso no bairro perdeu-se. É muito triste isso, realmente muito triste. A gente íamos para campo na época, antigamente, a gente ia de caminhão, a gente pegava ônibus. Hoje os caras querem que a gente busque ele em casa. Senhor, isso não existe. A gente vai pegar um jogador amador para a gente dar lazer para o jogador, para a pessoa, e além de dar o lazer para ele, a gente tem que bancar isso. Tem que buscar em casa. E bancar, justamente. É um custo, é uma coisa que, infelizmente, está acontecendo. Aí vem a resposta, a gente está perdendo a essência da coisa, o prazer de jogar. Hoje o cara para dar um chute na bola quer um dinheiro. Hoje o cara para dar um chute quer uma chuteira. E quando é que aquele senhor João que carrega aquela roupa nas costas antigamente, aquele saco de roupa, aquela coisa, sabe? Onde esse cara vai arrumar isso? Onde é que nós vamos estruturar as escolinhas de base do município sem termos condição? Que é o fundamental hoje, porque nós temos vários programas sociais, porque também não só o futebol que se perde com isso, a gente vai perdendo essas crianças para outras questões, que é o entorpecente, drogas, prostituição, enfim, isso é outra conversa, mas perdemos. Mas o futebol é uma grande ferramenta que atrai essas crianças para perto da gente, para outro convívio. Então a várzea é isso, rapaz, a várzea ela está perdendo mesmo. Hoje a gente vê grandes competições, digamos, caras, que nem todos podem participar, nem todos podem ter acesso, estão limitando o acesso para alguns times de bairros, que não... Tem times aqui que eu tenho certeza que nunca jogou no Rochdale, entendeu? Tem muitos times também que não jogou no campo do Niterói, lá na minha cidade, e quando eles jogam, eles ficam encantados. É uma coisa, parece besteira a gente tá falando aqui, não é nada disso, é sim, Luiz. Porque lá da mesma forma que acontece aqui, acontece em outras cidades, sim. Eles se sentem outro cara, ele nunca pisou numa grama. É difícil eu te falar isso, mas ele está sempre ali, ó, lá atrás, naquele bairro, na periferia, jogando, buscando, com aquela chuteirinha da hora. Eu vivo mais esse lado, Luiz, eu vivo mais esse lado da várzea mesmo. É o lado onde não é, vamos se dizer, não é o glamour da várzea. Então é isso que me toca mais, é isso que eu faço mais. Entendeu? Nós tínhamos algumas finais. A secretária até me falou, você não foi em nenhum jogo lá? Não, porque eu estou aqui cuidando do outro lado aqui, traduzindo, né? Que ninguém cuida, né? Então é uma forma de eu falar, não, eu não posso ir porque eu tenho outros caras aqui. É glamour que eu falo porque a gente sabe que o futebol amador, que durante muitos anos ele foi chamado de futebol de várzea, né? Varziano, e hoje ele é chamado de futebol amador. Quando eu digo glamour, é que antigamente você falava de futebol varziano, todo mundo conhecia, todo mundo comentava e falava, pô, domingo teve um jogo no campo lá. E de uns anos pra cá, realmente, isso se perdeu. Você falava, até se você falasse assim pra alguém, pô, eu jogo no time tal. Pô, que time é esse, cara? Onde é isso aí? Pô, na rua debaixo da sua casa. Na rua debaixo da minha casa? Como assim? Então é essa questão que eu falo assim, glamour, né? O conhecimento, na verdade, de abrir o futebol amador para as outras pessoas, meio que se perdeu. Atualmente a Liga de Carapicuíba tem quantos clubes afiliados? Olha, na verdade, fixo lá nós estamos com os 32. Mas, como eu te falo, lá a Secretaria de Esporte também organiza as competições lá na cidade. Então o que acontece? Quando duas instituições organizam as mesmas competições, eu acho que ninguém ganha. Pelo seguinte, lá tem toda a estrutura, mas não pode chegar até a federação hoje por ser. Então, e a Liga não tem aquele espaço que a Secretaria tem, ela até dispõe, nunca me negou. Mas a gente não tem aquela liberdade de fazer nosso calendário, aquelas coisas todas. Então, eles jogam lá e jogam aqui, você entendeu? Sim. Aí na logística, as seleções de ligas da federação indicada pela Liga. Amador do Estado, quem indica é a Liga. Então, os times que participam da Secretaria não podem ser indicados pela Secretaria. Porém,
a gente indica, não tem problema. Nunca tivemos esse problema. Mas existe essa coisa, por isso que a gente não tem um total domínio. Porque tem muita coisa boa a se fazer quando os dois estão juntos. Em qualquer cidade, não estou falando de Carapicuíba não, qualquer cidade, quando o Liga está junto com a cidade, os dois andam junto, todo mundo ganha. Você entendeu? Eu acho que é assim, nós entendemos dessa forma. Não importa quem é o secretário, não importa quem é a bandeira partidária, eu acho que a gente tem que, em momentos, se importar também com alguma coisa, com o município, né? Com os futebol, que é a várzea, que também é um elemento de sustentação, não só política, como do fazer dentro de uma cidade, tem que ser feito, não tenha dúvida, isso nós não temos dúvida. Então, a gente peca nisso. Hoje, a gente está fazendo o quê? Esse campeonato da base, Luiz, a secretaria não está fazendo mais. Quem está fazendo é a Liga a partir do ano passado, junto com a gente. Está muito bacana, isso que eu quero dizer. Então, esse campeonato já é um chute inicial de uma parceria que já está fazendo. Então, a gente está à frente dos campeonatos. Porém, eles ajudam, participam. As escolinhas da secretaria vêm, participam, não tem custo nenhum para eles, eles não pagam nada, não tem nada. Então, isso é muito legal. Então, a gente já está tendo essa linha de frente. Esperamos que no futuro a gente passe a abraçar todo o campeonato da cidade, fazer uma única sede, fazer só a Liga falar de futebol. Torna mais prático também para administrar. Tá? Sim, é mais prático administrar, sem dúvida. Que nem a Liga de Salão lá, é ela que faz o futebol de salão, só ela, a secretaria não faz. Mas isso é um problema que já vem acontecendo há muito tempo, até ter se desvincular isso, é que nem a própria secretária falou, a gente vai se fazendo aos poucos, vai fazendo a base, daqui a pouco vai, então eu acho que é um caminho certo, até porque os clubes também têm que se adaptar até outras normas, existe outras formas de se fazer, lá a regulamentação é outra, então eles não estão assim, alguns deles não se adaptaram a isso. Entendi. Não se adapta, então tem que ir se adaptando aos poucos. Então é isso, Luiz, por aí. Competições, você falou, né? São a base, 11, 13, 15, 17, isso. Primeira e segunda divisão no esporte. Exato. A primeira divisão, quantos clubes disputam? 24. 24. Nível de equilíbrio lá, como anda? Olha, o equilíbrio lá não é alto, não. Por causa o equilíbrio é assim, como é que a gente faz? Como que eu vou te dizer? Porque não tem muito atrativo. Eu acho que a várzea perdeu também, porque a gente tem que dar atrativo. Então, lá a gente não temos muito o que dar atrativo. Hoje eu consegui fazer uma parceria com os coordenadores de campos e a gente consegue dar um atrativo de premiação em dinheiro, jogo de camisa, bolas, para essa Copa que já está terminando a primeira fase, que é a Copa Carapicuíba. Então os caras estão empolgados e tal, porque vai ter um dinheirinho, vai ter, entendeu? Para ajudar, mas eles mesmos estão se ajudando para que isso aconteça. E jogos de camisa a gente consegue ali com parceria legal, com os amigos. Agora na primeira divisão eu tenho que buscar, meu sonho é buscar jogos de camisa para todos, a arbitragem eles já não pagam, entendeu? Eles pagam uma anuidade lá, bem pouca, que seja uma simbólica. E a gente dá uma bola para cada um, mas o sonho é dar um jogo de camisa para cada time, eles se sentem mais, mas hoje não tem. Então, como é que eu estou nesse campeonato? Ele não tem aquela força total. Mas isso eu acho que é em toda cidade, a gente já sabe quais são os melhores. E os outros vêm buscando o espaço deles, você entendeu? Porque tem jogadores que falam, não, vou jogar naquele time porque lá está fulano, está Betrânio. Não é verdade? Então, assim em todo lugar. Aí o que acontece? Se favorecem 8, 10 times... E os outros vamos montar aqui, nós vamos chegar lá também, vamos correr. Em todo lugar é assim. Acho que esse que é o legal do futebol amador, né? O futebol amador, ele te proporciona, às vezes, de uma equipe pouco conhecida, de repente ter lá uma base boa e surpreender quando ninguém espera. E graças a Deus, aqui em Osasco, nos últimos anos, tem acontecido muito isso. Então, o nível melhorou muito aqui, Galo. As equipes têm se reforçado. E o interessante é que muitos jogadores de fora de Osasco têm vindo jogar aqui. Nós temos jogadores de Carapicuíba, de Barueri, jogadores de São Paulo. Então o campeonato deu uma mudada aqui e o nível de equilíbrio entre as equipes está muito grande. Hoje é difícil você começar uma primeira divisão aqui e apontar no início do campeonato quem de repente chega na final. É muito complicado.
Acredito que é por isso que, né, deu até essa mudada na visão do futebol amador aqui em Osasco. E você tem pensamento lá em Carapicuíba de tentar bolar algum projeto diferente, tentar buscar outros parceiros também para te ajudar nessa caminhada, para colocar o seu projeto em prática mesmo da maneira que você tem imaginado? Tenho, nossa, eu busco a todo momento. A todo momento a gente encontro contigo aqui, já falamos um pouquinho de projeto, a gente já pensa lá na frente o que fazer de melhor para a nossa cidade. Eu tento, sim, a gente tenta entrar, apesar que lá a gente, como se diz, né, Luiz? Enquanto a gente não tem nada, ninguém fica preocupado com a gente. Quando a gente busca alguma coisa, aí vem todo mundo nos ajudar e nos apoiar. Acho que essa minha clareza, assim, essas minhas coisas, muita gente se afasta, entendeu? Então, mas aquele cara que sabe, que conhece o coração da gente, Luiz, sabe que a gente quer fazer o bem. E o que acontece? Hoje eu não tenho um financeiro legal, não tenho uma parceria no governo do estado e no federal, porém não deixo de buscar. Faço meus cadastros, pesquiso, ligo para um, ligo para outro, ligo para algumas empresas que fomentam os projetos desportivos. Precisa de dinheiro antes, eu falo, não dá, eu não tenho como fazer, eles desligam. Tento conversar com os empresários da cidade, os empresários não têm interesse. Tento falar com os presidentes da associação comercial para mostrar que a gente pode divulgar o nome da empresa deles nos campos. A gente tem uma permissão da secretária, o que você ajeitou, o que você arrumar com o empresário que seja da cidade, que é para a nossa cidade, pode colocar, você está à disposição, que isso é para o bem do nosso esporte. Ela nos dá total liberdade, porém, às vezes a gente nem consegue, Luiz, chegar na porta do cara. Porque sempre você tem que ter uma pessoa que te indica. Até você conquistar esse caminho, lá para a gente ainda está difícil para mim. Então, qual é a dificuldade nossa? Eu acho que não é o empresário que não quer, é que ele não foi apresentado ainda. Porque vamos chegar numa empresa ali e tal, quem que vai chegar? O presidente da Liga, o Valdemar, o Galo. Mas... não. Agora, se é um amigo que apresentou, aqui é o prefeito, vamos supor, vamos fazer claro, aqui é o prefeito de Carapicuíba, atende ele, é bom para você, é bom para a nossa cidade, ajuda a gente. Pronto. Vê o que foi e resolve. Já está resolvido, porque se a gente já vai saber que dá para resolver, a gente não vai lá para contar a história, a gente já vai com uma situação já fundamentada para ele, que ele pode até nos dizer, não, mas pelo menos ele teve o prazer de nos atender, ele nos deu a chance, me convença, né? Já conheceu o projeto. Acho que já conheceu, já abriu. A maior dificuldade é a pessoa ela negar algo que ela não conhece, que ela nunca viu, não sabe como funciona. Acho que esse é o pior. Às vezes nem tem um conhecimento de casa, de incentivo estadual, federal. A gente falei bastante com o secretário lá, para a gente tentar fazer essa lei de incentivo municipal, que já existe em alguns outros municípios, já puxei algumas leis de outros municípios, apresentei, mas ainda precisa de uma vontade, de interesse político, que se envolve muito, não é só fazer a lei, vai mexer no orçamento, vai mexer na lei tributária. Isso aí é uma coisa que a gente tem que trilhar, temos que começar isso. Eu não sei se aqui em Osasco também não tem essa lei de incentivo municipal, que seria muito bom para o município, como também para todos os municípios. Às vezes o empresário quer fazer, mas ele quer o meu incentivo, onde que entra? A minha marca, o que eu faço? Porque é gostoso, né, Luiz, quando você vê um empresário chega aqui, você arruma uma parceria para o nosso programa, aí ele vem aqui e vê, olha que bacana, gostei, onde está meu dinheiro, o que eu estou fazendo. Isso é muito legal quando o empresário participa, quando ele está junto, está envolvido com os programas sociais de uma cidade. Porque o que eu entendo, Luiz, eu entendo assim, nós moramos onde moramos, cada um mora onde mora, mas o empresário que está naquela cidade, ou aquele supermercado grande, ele vende produtos para nós somos consumidores, nós somos o vizinho dele. E quem que dá lucro para eles é aqueles caras vizinhos, ninguém vai sair de fora. Um incentivo fiscal é simples, quem paga é nós mesmos. Em todas as notas fiscais nós pagamos lá o ICMS, não é o empresário. Então a gente só quer levar a marca dele para frente, a gente só quer mostrar que aquilo pode ser aplicado na própria periferia. Não precisamos de televisão de amplas, porque hoje as grandes empresas têm que ter televisão para fazer, para mostrar a marca, mas a gente pode colocar naquele cantinho da tiazinha que distribui o leite. É muito legal isso aí, não é só o futebol, é muita coisa. Temos muita coisa para fazer. Também, né? Exato, nas camisas dos clubes, ele está sempre divulgando a marca dele e isso valoriza
ou supermercado, ou uma grande empresa, dentro da comunidade, dentro da cidade. Ela fica bem vista, ela tira vários ônus de problema, ninguém vai quebrar aquela vidraça. Não, não quebra aquela vidraça não, porque ela ajuda o time de vôlei lá do meu vizinho. Você entendeu? Ô menino, não, vai furar o pneu não bagunça não, que ele já ajuda o time lá da molecada lá, tem escolinha lá que eu jogo lá, tem a camisa, ele dá a camisa pra gente. E uma vez o menino nem conhece o cara. Você entendeu? Então, isso realmente acontece. Eu vejo isso por aí, eu acho tão bacana. Quando eu vejo lá, fulano de tal aqui, o cara passa lá, aquele lá que deu a camisa pra gente, aquele que ajuda. O pessoal reconhece. Reconhece. Aí o cara, ele tem uma injeção, Luiz, de autoestima, o cara que deu, ele toma sabe? E, na verdade, Luiz, ele só fez um trabalho social, ele só fez um repasse do nosso dinheiro para o trabalho que pode ter feito, que a gente precisa dele realmente para isso. E se não tiver o aval dessa pessoa, a gente não vai conseguir. Muito bom. Você entendeu? Entendi. Bom, pessoal, vocês estão vendo que Galo contando a história aqui da Liga de Carapicuíba, muitos projetos interessantes para colocar em prática, inclusive até campeonato society evangélico e campeonato de futebol virtual. A gente vai abordar, inclusive, isso até no segundo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no Amadores da Bola e voltamos depois do intervalo aqui na TV Esporte Mais. É legal. Osasco cresceu muito nos últimos anos. E com a sua participação, nossa cidade pode ficar ainda melhor. Preserve, cuide e mantenha nossos bens públicos. Fiscalize e denuncie qualquer irregularidade e colabore com a limpeza da cidade. Com o trabalho da Prefeitura e a sua colaboração, nossa casa ficará melhor e mais bonita a cada dia. Cidade de Osasco, avançando para a vida melhorar. Se o apoio de uma pessoa já faz tanta diferença, imagina o de milhões. Com a Lei de Incentivo ao Esporte, você doa até 6% do seu imposto de renda para projetos esportivos e ajuda o esporte brasileiro a crescer ainda mais. Ministério do Esporte, formando um Brasil vencedor. Governo Federal. Estamos de volta com Amadores da Bola aqui na TV Esporte Mais, canal 10 da Multivia e o canal 27 da NET. O pessoal da produção me deu uma bronca aqui no intervalo que eu não falei o site da TV no início do programa, gente. O site da TV mudou também, então é o www.tvesportemais.com.br, para quem nos acompanha também pelo site aí, boa noite.
No final de semana, a Liga de Futebol Amador de Osasco teve rodada da terceira divisão. Nós tivemos jogos no sábado e no domingo. O pessoal da produção vai soltar a tabela com os resultados, para mim inclusive comentar aqui com o Galo. Democrata empatou com o Sopão do Morro em 1-1 aqui no campo da Vila Era, que é próximo aqui à sede da TV. O União venceu o Talibã por 1-0. IDM e Três Corações empataram em 1-1 e o Estrela d'Alva foi goleado pelo Juventus por 4-0. Juventus que inclusive já garantiu a vaga para a próxima fase da competição. No domingo nós tivemos também outras 6 partidas em 3 campos. Nós tivemos o Acadêmicos perdendo do Lago Azul no campo do Petrolhão, o Família Viana perdendo do Paraíba no campo do Petrolhão também. O Paraíba, que se eu não estiver enganado, já garantiu vaga na próxima fase também e continua invicto. Unidos da Vila venceu 11 Garotos por 3-0. O Sem Comentário perdeu do Novo Horizonte de 4-1. O Leão do Erivaldo, um abraço para você. O Leão conseguiu a primeira vitória na terceira divisão ao vencer o Granduque por 3-0 e agora respira aí para buscar sua classificação. E o confronto mais falado do final de semana era entre Maloca e Cipava no campo do Vila Isabel. O jogo também que era muito interessante ali, o duelo dos invictos, vencido pelo Maloca pelo placar de 3-1. Maloca segue invicto na terceira divisão, liderando seu grupo com 9 pontos em 3 jogos. E o Cipava continua na vice-liderança do grupo com 6 pontos em 3 jogos e ainda também tem chances aí de classificação. Essa foi a rodada da terceira divisão do último final de semana. Galo, campeonato aqui muito competitivo, né? O Erivaldo até que você conhece, conheço, né? Lá da divisa ali. Conseguiu ganhar uma, né, Eri? Ganhou uma. Oi, Eri. Perdeu 2 seguidas, aí no final de semana ele conseguiu aí vencer o forte Granduque lá do Quitaúna por 3-0. Deixa eu mandar. Ó, Eri, um grande abraço, Erivaldo. Quero desejar a você. Mas é o seguinte, Eri. O time que você tem, Eri, você tem que se dedicar mais, porque ele pega os moleques lá do Novo Horizonte, junto com o Osasco ali, e eu não consigo os moleques bons de bola. Os moleques bons, mas o time do Eri é assim, coitado. Ele trabalha demais, mas é aquela história que a gente sempre fala do amador, é limitado, a gente é limitado. Então o Eri estava na segunda, acho que ele caiu agora para a terceira, né? Isso. Caiu para a terceira, o time do Leão. Mas tá aí, importante é isso, Eri. A gente nunca pode deixar de existir. O Leão é um time antigo. Ajudei a formatar a documentação dele lá, fazer a documentação dele, registramos direitinho. Essa é a parte que também os times também têm que se adequar. Acho que devemos fazer até te indico, fazer um programa específico para isso, para documentação de clubes e tal, de uma pessoa que possa te ajudar e ajudar os clubes nessa situação, porque tem muito clube que tem uma situação e não consegue, por causa que não tem documentação, e tem que pegar do outro. Mas o caso do Eri já é mais inteligente, já é mais interativo, ele já fez a dele, já deve estar trilhando alguma coisa para isso. Mas parabéns, Eri, pela vitória. Conseguiu ganhar uma, fez uma. Hoje em campeonato amador também tem essa questão de documentação, o clube tem que ter um registro, como que funciona, Galo? Os times antigamente, na federação, era obrigado a ter o CNPJ. Aí depois de um programa novo que abriram lá, a gente podemos usar o CNPJ da própria liga, porque queira ou não, nós somos responsáveis por todos os times que nós indicamos na federação. Então, se um time dá problema, deu problema para a liga. Então, o CNPJ lá é usado nosso. Aqueles que já têm é bom. É muito bom que ele tenha a independência dele. Mas hoje a gente pode registrar o time na federação com o nosso CNPJ da liga mesmo. Ah, entendi. Entendeu? Mas aí essa documentação existe, por exemplo, tem algum campeonato que, por exemplo, a equipe não consiga participar, se de repente ela não tiver? Existe algumas Copas de São Paulo que sim. Você tem que ter um CNPJ, você tem que ter um conselho, tem que estar cadastrado no Conselho Nacional de Pessoas Jurídicas. Você tem que ter muitos. Por exemplo, não sei agora, se a gente pode estar falando da Kaiser, tinha que ter um CNPJ, tinha que ter uma documentação, porque eles tinham como te cobrar depois. Você entendeu? Alguma coisa. Então não vai cobrar de você de uma pessoa física, não, time de que não. Aí o cara fica amarrado. Tem algum problema lá na frente, a gente já cobra. E muitas outras coisas, né? São regramentos, né? Regramentos de cada competição. Bom, então fica a dica aí, ó. Valdemar Galo, presidente da Liga de Carapicuíba, falando, você que tem o seu time amador e ainda não foi atrás da documentação, não registrou, não tem o CNPJ,
corra atrás dessa documentação que ela pode ser importante, de repente pode te barrar de disputar alguma competição. É verdade, é verdade. Tem algumas competições que necessitam ter uma documentação, sim. E é isso. Tem que ter documentação porque é legal, até porque não só para isso, né? Aquilo que nós acabamos de falar anteriormente no bloco passado. A pessoa que não tiver juridicamente constituída não pode participar de algumas coisas junto com a próprio comércio. Ele quer ter um documento, quer ter um recibo, faz um recibo do CNPJ, vou te ajudar com um pouquinho ali, e precisa ser recibado, né? E a gente, você não tem a documentação, você não tem a documentação, você fala, poxa, e o que eu vou fazer, né? É verdade. Você entendeu? Esses pequenos detalhes que às vezes atrapalham que a acaba gente também de tirando um crescer, patrocínio, né? Tirando um patrocinador, que é um patrocinador sério. Ele não vai te dar, pô, toma aqui, vai lá e compra uma bala. Não, o patrocinador ele quer ser recibado, ele quer ver que você também tem um compromisso. Ele quer saber onde está sendo investido. Exato, ele quer saber. Então, é dessa forma, gente. Bom, gente, eu tenho 2 camisas hoje aqui. Opa! Né? Aliás, são 3, né? São 3. Uma para apresentar para vocês aqui. O time chama Real Madruga. Real Madruga. Essa é nova para mim. É um time lá da Zona Sul, da região do Jabaquara. O Everton aqui, que mandou a camisa pra gente aqui no Amadores da Bola, inclusive, foi jogador das categorias de base do Grêmio Osasco, que ele falou comigo essa semana, e diz que joga lá como segundo volante no Real Madruga, time lá da região do Jabaquara. Tá aí, Everton, mostrada a camisa do Real Madruga. E hoje nós teremos um sorteio especial proporcionado pelo Carmônio, né? O presidente da Liga de Futebol Amador de Osasco mandou aqui uma camisa em alusão à Copa do Mundo. Mandou uma camisa aqui toda verde e amarela, bem trabalhada, com a inscrição Somos um Só, né? Que nós teremos um sorteio dessa camisa no final do programa. Eu vou explicar direitinho para vocês como é que vai funcionar. E o Galo trouxe também uma de Carapicuíba. Pessoal, é o seguinte, isso é um time querido. Eu acho que cada um tem um time querido, né? Lá o Bola Branca fez também uma camisa em homenagem à Copa do Mundo. E também está fazendo esse sorteio aqui junto com o Luiz. E o Luiz vai explicar depois como é que será feito, né? Esse sorteio. Esse aqui é do Esporte Clube Bola Branca, é um time lá do Ariston. Time muito conhecido lá. Time bastante conhecido. E a gente vai deixar entregar aqui pro Luiz, né, Luiz? Luiz, eu estou te entregando essa camisa. Ok. Tá bom? Camisa do Bola Branca aqui, gente, também em alusão à Copa do Mundo, verde e amarela. E hoje a gente vai proporcionar um sorteio diferente aí, que eu preciso de um resultado imediato, né? Aproveitar também o clima de Copa do Mundo. Então a gente vai proporcionar uma brincadeira diferente aí, bem interativa com o pessoal, através de rede social, para ver se a galera vai interagir com muita velocidade. O Galo, abordar com você um torneio que eu acho muito interessante e que a gente vê que não tem assim uma divulgação até muito grande, que é o Campeonato das Seleções das Ligas Amadoras. Exato. Carapicuíba sempre disputa, né? Como eu já falei, sempre disputa com o Osasco ali o chaveamento, tal, a vaga para a próxima fase. Legal. Esse campeonato lá pro pessoal em Carapicuíba, como é que é a visão deles quando você chega e fala assim, ó, pessoal, a seleção vai jogar agora, tal, como é que fica? A galera fica muito eufórica? Como é que é a receptividade lá? É meio estranho eu te falar, vou te explicar qual é os causos que existe aí, o bom e o ruim. O bom disso aí é assim, Carapicuíba não tem time profissional. Então aquilo lá para eles é um elemento surpresa, eles vão pensar assim, pô, aí você vê toda aquela propaganda nos campos da cidade, né? No campo da cidade, no estádio, poxa, que existe na federação. Os caras vão pensar, pô, será que o cara montou um time profissional? Mas eles não têm conhecimento ainda que é o futebol amador da cidade. Então, o que acontece? Então, esse é o lado bom para a competição. A cidade passa a ter um atrativo diferenciado com toda a logística da federação, que é muito boa, eles não mandam todos os atrativos, então eles nunca tiveram isso. Então, para eles é muito bom, muito ótimo. E o ruim é aquilo que eu te falo, né? A gente perde por eles não ter um time profissional, não estão adaptados a isso. Então, não tem essa adaptação. Então, não tem uma divulgação bairrista dentro da cidade que a gente não consegue fazer isso aí, porque requer um pouco mais de perna, digamos, que é um dinheiro, a gente não tem ainda um caminho financeiro para isso. E as pessoas não são ligadas muito ainda. Agora aqui, tendo um time profissional, até quando vocês começaram, eu lembrava na época, né, você estava um pouco distante então. Aí quando formou o profissional, casou junto com a liga, cresceu.
ficou muito bonito. Deu uma diferença. Deu uma diferença muito grande para vocês. Vocês tiveram público, apareceram mais, e lá não, aquilo que eu te falo, a gente estamos trilhando esse caminho, nós vamos conseguir, porque Deus é bom. Com certeza. Nós temos algumas imagens, inclusive, do confronto do ano passado entre a seleção de Carapicuíba com a seleção de Osasco. Cezão, nosso produtor, vai soltar as imagens enquanto a gente vai falando aqui a respeito da competição, Galo. Inclusive, essas imagens aí foram feitas por mim na temporada passada por um celular, viu, Galo? Esse jogo aí foi muito interessante. Esse jogo ficou 1-1. Gol do Leandrinho e depois o gol do Alan, né? O gol do Alan, esse aí. O Alan fez um gol já no segundo tempo, no finalzinho. E a convocação lá, como que é feita, Galo? Você pega os melhores de cada time, é um de cada equipe? Lá a gente não consegue pegar os melhores. A gente não consegue da forma que eu te falei. O amador hoje está muito difícil. E eles querem um atrativo financeiro que a gente não consegue fazer. Então, eles já têm isso em outras competições grandes, que nem existem outros times de fora, de outras regiões, que já pagam esses jogadores, entendeu? E outros já são profissionais que não reverteram também. Então, a gente esbarra nisso. Então, o Carapicuíba hoje é um celeiro de atletas que não é brincadeira. Então, a gente esbarra. Então, a gente vai pegando os melhores, que tem muitos jogadores, e os melhores que nos ajudam. Aí teve esse pergunta assim, até amigo da gente, por que fulano não tá? Porque não deu, também não vou falar. Não deu, ele tem outro compromisso, então ele foi honesto com a gente, já disse que não podia vir, talvez ele não poderia vir no jogo, então ele achou melhor não participar. E na outra ocasião, talvez ele... Mas a gente sabe que a verdade é diferente. É diferente. Então hoje esse jogador está ganhando dinheiro em outros times, ou talvez joga até contra a gente mesmo, por outras cidades, mas eles receberam um valor que agrada. Então a gente não temos condições de pagar ninguém, então a gente vamos nessa, a gente vai na marra. E em caráter de estrutura, a competição, assim, ela é muito interessante, sim, né? Porque sim. A federação proporciona todo o respaldo, né, para as ligas, ônibus, a viagem, etc. Quando você ir para fora, etc., vocês conseguem viajar, às vezes, dependendo da situação, até um dia antes. Exato. E consegue até ter uma preparação legal para os jogos. É como se fosse meio que um semi-profissional ali, né? Não, na verdade, a estrutura é de profissional. É de profissional. A estrutura que a federação até nos dá, tem 4ª divisão que não consegue fazer isso. Então, a federação, não sei, junto com a parceria, acho que talvez com o governo do estado, está de parabéns. Isso aí, para nós, ligas, não só... Para todas as ligas que participam dessa competição, é muito importante. E eu acho que todas as ligas devem participar, é muito importante mesmo para a cidade, principalmente para aquelas que não têm time profissional, que elas se tornam um atrativo dentro da cidade. Eu falo isso de Carapicuíba porque eu vivo lá, a gente conhece, então lá a cidade não tem um tipo... E quando chega uma seleção de liga com toda a logística que a federação nos cede, que nos dá esse apoio total, a gente fica muito, como se diz, a gente se sente bem, a gente se vangloria, né, Luiz? Então isso nos faz bem. Então é muito importante, é muito interessante, sim, sem dúvida. É um campeonato realmente muito competitivo. Eu pude acompanhar na temporada passada ele de forma integral, o campeonato inteiro. Vi jogos, inclusive, até mais emocionantes do que no profissional. E não sei se você teve algum caso lá em Carapicuíba, né, de repente algum jogador da seleção, de repente acabar receber um convite para se tornar profissional de algum jogo destes da seleção. Aconteceu lá? Teve algum caso? Alguém? Não. Mesmo que não seja profissional, mas de repente recebeu um convite para algum clube para jogar alguma coisa? Não, já recebeu sim, já recebeu alguns convites. Teve, inclusive, que nem a gente fala, isso aí é uma visualização muito boa. Então, não só aqui como Osasco, como Carapicuíba, Carapicuíba e Osasco, esses jogadores foram para jogar em outros lugares devido à televisão, para estar participando das seleções de ligas. Hoje eles são chamados para participar de vários eventos do futebol amador em São Paulo. Então eles foram conhecidos. Hoje, como você diz mesmo, o Alan vai para lá, vem para cá, já foi para outros países. Então não é em virtude só da liga, também ele tem os valores próprios, né, Luiz? Então só faltava ser mostrado. E através desta competição ele veio à tona isso, né? Tanto o vô, nós foram bastante. Digamos assim, uma oportunidade a mais. E como eu vi também de outros municípios, que eu tinha vontade que estivesse em Carapicuíba. Entendeu? Como Itapecerica, o próprio Imbu, que não deu certo.
Osasco, que é vizinha, falou, poxa, se aquele menino tivesse com a gente, que bom. Ó. Mas a gente sabe que é assim. E vice-versa, né, Luiz? Em Osasco nós tivemos 2 da temporada passada, Galo, que estão jogando, inclusive. O Salomão, zagueiro, que foi considerado o melhor jogador da final contra a Piracicaba, está no Cotia. Ai, que bom. E o Leandro, que foi o artilheiro da competição, está jogando a Bezinha. Eu não vou pedir desculpa para ele. Cachimbo, desculpa que eu não vou lembrar o nome do time que você está jogando agora, querido. Eu vejo os gols lá que ele posta toda semana. Não vou lembrar o nome do time, mas eu estou acompanhando. Inclusive, você está me devendo uma visita aqui. Não esqueci não, você está me devendo uma visita aqui no Amadores da Bola, você, o Tiba, o Buiu, para a gente falar da seleção, inclusive. E para esse ano, Galo, já tem alguma coisa? A federação já comunicou vocês se vai ter a competição? Já tem alguma coisa marcada? A competição ficou a federação ficou meio complicada, ficou meio assim com o pé atrás, ô Luiz, porque eles tiveram nos mandaram um documento, né, dizendo, poxa, vocês participariam da competição se vocês tivessem que bancar, entre aspas, né? Entendeu? Acho que eles bancariam, na verdade, só talvez a arbitragem, o resto, condução, alimentação, jogo de caminho, era tudo por nossa conta. Então, quem aceitou acho que foi só 6 cidades que aceitaram. E as outras não aceitaram. Eles sentiram, então eles seguraram mais. Eu estive na federação ontem para pegar os documentos e conversei com o responsável. Falei, como é que está a nossa competição e tal, né? Não, vamos ter uma reunião quinta-feira com o pessoal que vai dar o parecer de toda essa logística para a gente. Dando, a gente já passa para vocês fazer a reunião. Mas eu acho que não vai parar não, porque eu acho que vai ter como se fazer. Não pode parar. Um campeonato realmente, como a gente falou, muito interessante. Foram 3 edições até o momento, e 3 edições muito competitivas, de um futebol muito bem jogado. E realmente é mais uma competição que valoriza aí o futebol amador, né? E é uma escola, Luiz, sabia? Ela é uma escola. Tanto eu como o Carmone, nós aprendemos. Porque o primeiro jogo que nós tivemos aqui no Vila Holanda, o Carmone aprendendo, ficou lá perdido e eu também perdido. Então nós isso nos ensina também, isso é uma escola para a gente. Primeiro ano nós padecemos, depois no segundo já vemos como é que é. Já demos WO com toda a estrutura dentro de campo, o jogador, chega a ambulância lá sendo desfibrilador, a gente fica terrível com isso. Então, você prepara tudo, daqui a pouco chega a ambulância, de repente chega o médico que sai de uma situação, que não traz a sua carteirinha da OAB e a gente fica ali, meu pai, o cara todo vestido de médico, acabei de sair, está aqui meu prontuário, está aqui a arbitragem, a gente tem que ter o convencimento médico e é tudo isso, é uma loucura. Então, o que é isso para a gente? É uma escola. Para mim foi muito bom, está sendo. Eu acho que essas derrotas que a gente está tendo, esses percalços, isso eu não vou ter no passado, no futuro. No futuro eu não terei isso. Com certeza, a gente vai evoluindo, então, na vamos verdade, evoluindo juntos. à medida que vai passando. Exato. E realmente a gente vê, eu acho que a única pena na competição que eu falo que é triste é classificar uma seleção por grupo. Muito bem, Luiz. Isso é muito triste. É muito triste, mas nós já vem discutindo isso há 3 anos. Há 3 anos nós já viemos discutindo isso com o coronel lá, que é o diretor de competições. E o ano passado eu já mandei uma carta para ele solicitando que se classificasse 2 por grupo. Nós também pedimos às outras ligas que fizessem o mesmo e mandassem essa carta, porque isso aí é um projeto que é feito ano passado, depois para ser vingado esse ano, enfim. Mas isso aí pode ser mudado, isso aí não é só mandar uma carta de mudança, isso pode ser revisto. É porque a competição é disputada nos mesmos moldes da Copa do Mundo. São 32 seleções divididas em 8 grupos. A diferença é que a Copa do Mundo é tiro curto, é só jogo de ida, digamos assim, né? Não tem ida e volta. E aí classificam 2 de cada grupo, faz o chaveamento lá e resolve. E o das seleções amadoras não, são 8 grupos, 4 seleções, só que joga ida e volta. E depois faz o mata-mata e ida e volta. Bom, para fazer uma semelhança melhor, só lembrar da Libertadores aí sem aquela a Libertadores quando era só o grupo ali fechado, os 32, é idêntico. É idêntico, a mesma situação, ida e volta até a final, e realmente é uma tristeza, porque às vezes você vê seleções que têm um desempenho legal, como o Carapicuíba teve nas 2 últimas temporadas,
e não classifica porque você tem um outro rival muito forte no grupo, como por exemplo aqui Osasco. Ou como a gente já viu, de repente Franca cair no mesmo grupo que Piracicaba e dar ali... Poxa, você fala, pô, são dois times que daria muito trabalho se passasse. São duas cidades muito fortes, Luiz. Duas cidades com uma estrutura boa, atletas bons. E tem que ficar uma para trás, isso é o regulamento. Então a gente gostaria que essas cidades andassem mais, pelo menos tivesse chance de dar mais um passo, né? E elas se confrontassem mais lá na frente. Essa é a nossa intenção. Realmente a gente vem discutindo muito isso na federação durante esses tempos atrás aí. E eu acredito que, vamos ver se esse ano mudam, né? Se tiver que eu acredito que vai ter, tendo isso, vamos torcer para que haja essa mudança. Não, eu espero que a federação tenha aí um bom senso, entenda que vai ser para o bem da competição, inclusive, porque você vai ter uma seleção a mais de cada grupo com qualidade. Exato. Você vai ter praticamente 2 jogos a mais, só vai aumentar em um jogo. Aí pode ser que envolva questões de orçamento, pode ser, mas é um jogo a mais. Você vai aumentar ali um jogo do mata-mata, só um aí de uma volta, e pode proporcionar de repente aí que mais equipes, de que 8 equipes a mais possam disputar essa competição até o seu final. Passar aqui os jogos do final de semana. No final de semana nós teremos rodada da terceira divisão. Deixa eu pegar a minha cola aqui, porque senão eu esqueço os jogos. No sábado, no campo do Vila Isabel, nós temos Transjoy e Último Goles às 15 horas. Unidos da Vila e Fazendinha jogam às 16h30, isso no campo do Vila Isabel no sábado. No campo do Super Minas, nós teremos às 14h30 Ideal e Maloca. Um bom jogo. Quem estiver próximo da região do Super Minas pode assistir lá, que vai ser um bom jogo. E às 17h30 Independente Novo Horizonte, isso no campo do Super Minas. No campo da Vila Yara, o Cipava enfrenta o Internacional, um outro bom confronto. O Cipava vem de derrota e pega aí o Internacional, de repente, lutando por uma classificação. E às 15h45, IDM e Kaique. Ambos vêm de empate na última rodada e vão aí brigar por vitórias. Domingo, no Vila Isabel, 3 jogos. Sem Comentários e R10, Escrefo estilo Favela e Unidos da Vila e Área Verde. Esses são os 3 jogos do Vila Isabel. O primeiro às 11h30, o segundo às 13h e o terceiro às 14h30. No Super Minas, o Leão do Erivaldo encara o 3 Corações do meu amigo Manchinha. Manchinha vai ter um bom jogo, um bom confronto domingo. Vou tentar passar pelo Super Minas e acompanhar essa partida. Às 11h30. Às 13 horas, 11 Paulista e Talibã. E às 14h30, Sopão do Morro versus o União. União lá do Munhoz Júnior. E no campo da Vila Yara, umas 3 partidas. América versus Águia Dourada ao meio-dia. Democrata e Granduque às 13h30. E o Tarjas enfrenta o 11 Garotos às 15 horas. Aí os 9 jogos do domingo, somados aí com 6 jogos do sábado, Galo, são praticamente aí 15 partidas em um final de semana de terceira divisão. Isso é porque é terceira divisão. É o que dá mais, isso é bom. Inclusive, Luiz, eu queria fazer um convite para o pessoal que está nos assistindo, que domingo nós não teremos a Secretaria de Esporte até a final da primeira divisão lá no estádio de Carapicuíba, no Niterói, que é entre Barcelona... Ai, meu Deus, como é aquele time? O time do Bahia? Meu pai... Vou chegar lá. Ajuda eu, meu Jesus. Jacarandá, meu Deus. Barcelona e Jacarandá, então, pessoal, no estádio Niterói, em Carapicuíba. Para quem não conhece o Niterói, ele fica ali na Coab 2. Coab 2. Coab 2. Próximo do Extra ali, inclusive, subindo a rua do Extra, tem a rotatória. Em frente à rotatória é o campo ali. A gente tem um muro ali, o campo é do lado. Então podem passar por lá, eu recomendo. Recomendo a final. Vai ser muito legal, um jogo muito bacana, vai ser um jogo muito forte. O Barcelona venceu o Nacional na semifinal e o Vasco perdeu também a semifinal por 2-0. Vasco onde joga o Rafinha. Rafinha joga no Vasco lá. O Vasco veio montado com o técnico Soneca, Marcelo Aguiar, meu parceiro. Soneca, um abraço para ele, inclusive, gente boa. Mandar um abraço pro Soneca, mandar um abraço pro pessoal do Barcelona também, o Fábio, que também está fazendo essa final, parabéns. Tanto é que hoje está na Ouro, porque nós começamos a fazer o campeonato da secretaria e ele subiu junto com a gente. Hoje, graças a Deus, está representando bem esse desempenho que ele teve e hoje está na final. A primeira final.
de muito tempo, é um time muito bom, bem estruturado também. Mas você sabe, chega lá na funilação, né, Luiz? Aí, na hora do vamos ver, na na final, hora do vamos a ver, coisa esquenta. entendeu? Mas fica aí o convite, então, pro pessoal assistir Barcelona e Jacarandá no domingo, que horas, Galo? Que horas? Às 11 horas da manhã, lá no campo do Niterói, no estádio municipal de Carapicuíba. Exatamente. Bom, pessoal, Amadores da Bola chegando no final, mas vamos falar do sorteio aqui das camisas. Isso. Como é que vai funcionar? Então, quem está assistindo Amadores da Bola vai fazer o seguinte: você vai fazer uma foto, pode tirar uma foto, ou pode pegar de repente uma foto que você tenha já pronta, que faça alusão à Copa do Mundo. Pode ser com a camisa da seleção brasileira, com a camisa de alguma outra seleção, e você vai criar uma frase bem inteligente, somando a Copa do Mundo aqui com a TV Esporte Mais. E o que você vai ter que fazer? Você vai usar a hashtag, que é aquele símbolo que para quem é músico chama de sustenido, nós que usamos telefone celular chamamos de quadrado e muita gente chama de jogo da velha. Então é o hashtag Amadores da Bola e você vai me marcar na foto, Luiz Carlos Júnior. Coloca lá, @Luiz Carlos Júnior, provavelmente aparece a minha foto lá. E aí vocês vão me marcar e nós vamos, depois um corpo de jurados vai analisar algumas frases e vai decidir aí quem que vai ser o vencedor das camisas. Então serão duas. Então premiarei duas pessoas aí, um com cada camisa, um com a camisa do Bola Branca e outro com a camisa da Liga de Futebol Amador de Osasco. Galo, agradeço sua presença aqui no Amadores da Bola. Prazer receber, a casa está aberta. Se quiser me passar informações da Liga de Carapicuíba para divulgar aqui, pode me passar. Sempre, toda semana aqui a gente vai passar as informações, inclusive para o pessoal acompanhar. Se quiser mandar um abraço para alguém, aí um recado para alguém, espaço aberto. Legal, Luiz, a Liga de Futebol e todos os clubes agradecem aqui esse convite. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo e dizer que a gente estamos à disposição lá em Carapicuíba, temos as nossas competições também, a Liga está à disposição de vocês, temos o nosso site, lifuca.org.br, muito fácil. Estamos lá, gente, para atender vocês, fazer o que a gente for possível, não fazemos só futebol, o que a gente puder, a gente está lá para vocês, tá bom? Um abraço, Soneca, um abraço, Fátima Brito, um abraço a todo mundo. Eu vou aproveitar, vou emendar até o que o Galo falou. Você empresário de Carapicuíba, que estiver assistindo agora, ou alguém que estiver assistindo e conhece algum empresário de Carapicuíba aí, gente, vamos divulgar para o pessoal lá, fala da Liga de Futebol Amador de Carapicuíba, até porque a Liga de Futebol, ela não envolve só o futebol do pessoal adulto ou do pessoal veterano não, gente. Envolve categoria de base. E os principais projetos, os mais aprovados, os melhores de se fazer, são com categorias de base. Então você, empresário de Carapicuíba, pode procurar lá a Lifuca, Liga de Futebol Carapicuibana. Exatamente, Carapicuíba. Para conversar com o Galo e conhecer um pouco mais do projeto dele lá, que é um projeto muito bom, voltado para o futebol amador. Ele falou, inclusive, que vai ter também Futebol Society, sendo que é uma nova empreitada que ele vai tentar implantar. Futebol digital também, que é uma ramificação que tem crescido muito. Isso. Então, não custa nada passar lá, bater um papo com o Galo, tomar um café, conhecer a entidade. Eu, Luiz Carlos Júnior, agradeço a companhia de vocês. O site da Liga de Futebol Amador de Osasco é o www.lfao.com.br. Facebook é o facebook.com/liga.futebolosasco. Agradeço a todos que acompanharam o Amadores da Bola pelo canal 10 da Multivia e hoje a estreia também no canal 27 da NET. Amadores da Bola volta na semana que vem. Um abraço a todos e até a próxima.